Bom dia, pessoal. Esse vídeo aqui se trata da resolução da lista 1 de números romanos, tá bem? A primeiro momento eu vou estar falando um pouco sobre o conteúdo de forma o mais rápida possível para que a gente possa iniciar as questões. Eu vou comentando elas e vocês vão vendo o que é que vocês responderam, tá bem? Primeiramente, gostaria de lembrar que os números romanos, eles são símbolos, né? Que nesse caso aqui são letras maiúsculas, certo? Cada símbolo, ou seja, cada letra, vale um valor pelo qual a gente já conhece que são os números naturais, né? Ou seja, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10. Isso aí eu quero que vocês pelo menos sabem, certo? Se não, está no livro, certo? Mais detalhadamente, e só dar uma revisada lá e refrescar a memória também. Para que os números romanos vão ser utilizados? Eles não são usados para as operações que a gente conhece, como adição, multiplicação, divisão e subtração, certo? Geralmente, os números romanos eles são utilizados para uma quantidade de alguma coisa. Por exemplo, uma quantidade de números de um livro. Por exemplo, eu tenho 3 livros. Então, poderia ser o livro, por exemplo, 1, certo? O primeiro livro, o outro segundo livro e o outro terceiro livro. Ou seja, eu estou utilizando números romanos aqui para dizer a quantidade em si de livros. Também, não sei se vocês já viram, também é usado em relógios os números romanos. Em vez de estar lá 12, 9, 13, da forma convencional que a gente geralmente vê um relógio assim, um relógio em número romano seria qual o número 12? Em número romano. O número 12 em número romano é X, dois tracinhos, não é isso? Qual seria o número 3? 3 tracinhos. Número 6, VI. E número 9, tá bem? Então também os números romanos são utilizados em relógios, ou seja, para quantificar a hora, em placas de rua, certo? Entre outros, mas em operação a gente não vai estar utilizando. Pessoal, e por fim eu vou estar falando sobre as regrinhas, tá bem? Que se devem ser seguidas para poder utilizar os números romanos, certo? A primeira regrinha é que os símbolos I, X, C e M, que valem 1, 10, 100 e 1000, certo? São as únicas letrinhas daquelas que a gente viu aqui em cima, certo? Que podem somar uma com a outra, certo? Como assim somar uma com a outra? Por exemplo, se eu quero fazer 10, eu faço o quê? Uso o X. Se eu quero fazer 20, faço o quê? Somo mais 10, né? E se eu quero fazer 30, somo mais 10. Ou seja, eu posso fazer isso. Professor, eu posso fazer isso com a letra V, já que não está aqui? Não. O V eu não posso somar V com V, certo? Eu não posso fazer V mais V mais V. Não, não pode. Os únicos que podem somar um com o outro é o I, o X, o C e o M. E também tem um limite de soma, certo? O limite de soma são 3 letrinhas. Eu não posso colocar, se eu fizer 40, eu não posso fazer assim, mais 8x, certo? Tá fora da regra. Segunda regrinha é: quando o menor está à direita do maior, deve ser adicionado. O que danado quer dizer isso? Quer dizer que quando um símbolo que tem um valor menor está à direita do símbolo que tem um valor maior, eu posso juntar os dois. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, X e V. Quanto vale? X vale 10, certo? E V vale 5. Pronto. Porém, como 5 é menor que 10, está à direita, eu pego e faço o quê? Somo, certo? Por quê? Quando o menor está à direita do maior, deve ser adicionado. Então, 10 mais 5, 15, certo? Se for o contrário, por exemplo, agora o menor está à esquerda do maior. Então, como está à esquerda do maior, o menor, certo? Vai ser o contrário, vai ser
subtraído. Sempre que o menor estiver à esquerda do maior, eu subtraio. Então, o I vale 1. O V vale 5. Então, 5 menos 1, 4. Tá bem? Porém, para eu fazer essa questão de subtração, do menor estar à esquerda, eu tenho que levar em conta de que também o I só pode subtrair, certo? Se tiver antes do V ou do X. O X só pode subtrair se ele tiver antes do L ou do C, tá bem? E aqui também equivale para os outros. Por exemplo, eu não posso fazer assim, ó. X, V. Ó. X equivale a quanto? 10, né? E V vale quanto? 5. 5 está à esquerda do maior, então eu vou subtrair? Não, não pode. Veja, o único que pode subtrair do X é o 1. Eu não posso subtrair do X o V. Certo? Então, como isso aqui não pode, isso aqui não existe. Certo? Eu não posso fazer assim. 10 menos 5 é igual a 5. Não, não é melhor... Para eu escrever o 5, basta fazer assim. Agora a gente vai estar começando a resolução do exercício, tá bem? O primeiro exercício que a gente viu, certo? É um que falava o seguinte. Questão 1. A Porta de Alcalá é um monumento da cidade de Madrid, na Espanha. Nela há uma placa que indica o ano em símbolos romanos em que a construção foi feita, a pedido do rei Carlos III, certo? Então tem na placa essa numeração aqui, romana, certo? E a pergunta diz assim: observe o detalhe da placa, em que ano a porta foi construída, porque essa placa aqui mostra o ano que ela foi construída. Então, para eu saber, eu tenho que traduzir esse número em número romano, né? Então, para eu traduzir um número romano, geralmente eu começo da esquerda para a direita e vendo o que cada valor vale, tá bem? Então, bora começar. M. A gente viu que o M, naquela tabelazinha, o M vale 1000. Então, vou colocar aqui, ó, 1000. Certo? O D. A gente viu que o D, na tabelinha, valia 500. Vou deixar um espaçozinho aqui. 500. Certo? Não sei se você se lembra agora que eu falei que quando um número é menor e está à direita do maior, eu somo, né? Então vai ser, ó, 1000 mais 500. Por enquanto está 1500 aqui, né? O C vale quanto? C vale 100. Como o C é 100 e é menor que 500, eu vou somar de novo. E tem 2C, então é 2 de 100. O L vale 50. E como 50 é menor que 100, eu vou somar de novo. E como só tem 1, é 1. X, o X vale 10. E como tem 2, eu vou somar com 2, 10. Certo? O V vale quanto? 5. Mais 5. E aqui tem 3i, né? Então equivale a 3. Mais 3. Então, para eu saber que número é esse, aqui que ano é esse, basta eu fazer uma adição e somar tudo isso, certo? Você pode fazer uma adição normal ou somar de cabeça. Vamos somar de cabeça? 1000, 1500, 1600, 1700, 1750, 1760, 1770 e 1775 mais 3, 1778, certo? Então, o ano que isso aqui vale é igual a 1778, certo? Eu só fiz somar, tá bem? Você poderia também armar uma continha de adição. Vamos começar a segunda. A segunda questão é parecida com a primeira, tá bem? Que é também de você pegar um ano que foi fabricado um monumento e traduzir ele, tá bem? Tem a segunda questão. Eu vou estar deixando aí para vocês lerem. Pode colocar em pausa. Ok. Na segunda questão fala sobre duas placas e a pergunta é: qual é a diferença de ano entre a primeira e a segunda, certo? Primeiramente, para saber qual é a diferença de ano, tem que descobrir qual é a tradução
desses números romanos para os números naturais, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vê aqui, ó, m. M é quanto? 1000, não é isso? Depois a gente vê aí que só tem um m, então é 1000 só. Depois tem um d. O d a gente viu que é 500, então fica mais 500. O c é 100, então fica, ó. Eu vou colocar direto já. 100 mais 100 mais 100, 300, tá bem? O L é 50. Vou colocar aqui, ó, 50. O X é 10. Como tá repetindo 3x, eu vou colocar 10 mais 10 mais 10. Veja que eu estou usando a todo momento aquelas propriedades. Qual é? Se forem I, X, C ou M, eu posso somar, certo? Se estiverem juntos. Outra coisa é que sempre o menor número estiver à direita, eu vou somar todo mundo, certo? V, como ele é menor que X, então vou somar. E V é 5, né? Eu vou fazer aqui direto também já, ó. 5 mais 3, 8. Pronto. Que ano aqui seria esse? 1500 mais 300 fica 1800. 1850, 1880 mais os 30, né? E mais 8, 1888. Essa aqui seria a data desse número romano. Agora vamos ver que data é essa. M é 1000. Mas se você ver aqui nesse caso agora, o C é menor que 1000, certo? Porque o C aqui, como a gente pode ver, ele é 100. Então, nesse caso aqui, como está na esquerda, eu vou subtrair. Então, fica, ó, 1000 menos 100, 900. A mesma coisa aqui, ó, se você ver, ó. X é menor que L, porque L é 50 e X é 10. Então, eu vou subtrair os dois. 50 menos 10, 40. Mais 5. Que dá um total de 1000 mais 900, 1900, mais 40, 1940, mais 5, 1945. Agora eu posso saber a diferença entre esses dois anos, é só fazer a subtração, né? 1945 menos 1888. Certo? 5 menos 8 não dá, certo? Então pego o 1 aqui do 4, aí fica 15 e aqui fica 3. 15 menos 8, quando é que vai ser? 7. 3 menos 8 não dá, então pego 1 aqui do 9, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 13. 13 menos 8 vai ser 5. 8 menos 8, 0. E 1 menos 1, 0. Ou seja, a diferença entre os números é